Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Joel, capítulo 2. Vamos ler esse texto ainda em pé. Eu já libero você para se assentar, ficar à vontade. E com seu coração preparado, seu espírito bem atento para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra que não é nossa, mas é de Deus. Amém? Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Irmãos, de fato nós estamos numa santa expectativa para os próximos dias da nossa vida aqui na terra. Quem está assim? Se você não está ainda cultivando essa expectativa das coisas que Deus vai fazer, né, apóstolo? Nos próximos dias, no decorrer dos anos, como orou o profeta Abacuque, então, por favor, adquira essa expectativa, e por maior que ela seja, por maior que ela consiga ser, a nossa expectativa, você pode ter certeza que Deus vai superar, Deus vai fazer algo que a nossa expectativa não vai alcançar. Quem pode dizer amém aí? E uma pequena frase ecoa nos céus este lugar, no nosso espírito. Diga comigo, de repente. De repente. Diga de repente. E quem sabe não é hoje ainda. Amém? Nós somos um povo profético. Nós declaramos aquilo que cremos. Temos crido nisso porque essa tem sido a voz de Deus no nosso coração. Amém? De repente. E tem algumas coisas que acontecem de repente que são tão boas. E as coisas vindas da parte de Deus são melhores ainda. Sabe, na semana, no dia que você fez aniversário, daí ninguém comemorou, ninguém fez nada. Aí de repente, 3 dias depois, parabéns pra você. Não é lindo isso, não é maravilhoso? A gente fica tristinho, pensando assim, poxa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Quando de repente, as luzes se apagam, uma vela se acende, com um pontinho de interrogação, né? Para não revelar a idade. De repente, vozes se levantam, palmas começam a serem batidas e uma canção se ouve. Parabéns pra você. Quem já recebeu uma surpresa dessa assim? Foi surpresa mesmo ou um amigo bem legal contou pra você antes? Diga comigo, foi de repente. Foi bom ou não foi? Com certeza. Eu tive o prazer de esse ano participar da surpresa, né? De todo o engano. Todo engano por trás do aniversário do pastor Marlon. Engano no bom sentido, que a gente precisou dar uma enganada nele, né? Preparar ele para chegar num de repente, no dia do aniversário dele. E aí eu dei umas voltas com ele aqui pelo bairro. Eu entrei no estacionamento do mercado para fingir que eu estava quase chegando no centro, né? Fui em inúmeros lugares aqui, assim, num raio de 500 metros, eu andei em todas as direções para ele achar que a gente estava indo para longe. E aí subi a escadaria da igreja aqui, chegamos lá no salão de festas. Ele achou que estava, sei lá, entrando num shopping, né? Aí quando ele sobe o último lance de escada, de repente, né? Aí acontece a surpresa. Eu queria ter colocado ele no porta-mala do carro dele, mas a ideia só veio depois, né? Na próxima a gente pode fazer melhor, viu, pastor José? Então, de repente, no tempo de Deus, e eu me lembro da palavra de Isaías 60, 22, que diz que o Senhor, no tempo dele, vai fazer com que o menor se torne 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Diga comigo, de repente. Amém? Joel capítulo 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Quem crê, diga aleluia.
dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes ou os cumos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças, e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz adiante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com o quê? Mais o quê? Em terceiro lugar, rasgai o vosso coração e não as vossas, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, diga aleluia. Ele é compassivo, diga glória a Deus. E aí você escolhe o que você vai falar quando eu disser para você que Ele é tardio em irar-se. Ô irmão, aquece aí, vai. Hoje é culto de avivamento, hein? Vou falar por sílabas. Avivamento. Quem é de São Paulo falaria, né? Avivamento. Amém? Tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Diga comigo, graças a Deus, estamos no caminho certo. Quem crê dessa forma, diga aleluia. Congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, dizendo, poupa o teu povo, Senhor, e não me entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, qual é a pergunta? Onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E eu quero pular agora para o verso 28, que diz, vamos dizer juntos? No 3, vamos lá? 1, 2, 3, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Coloca a Bíblia aí e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Mais alto, mais forte, com vivas de júbilo ao nosso Deus. Aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus.
Diga comigo mais uma vez: avivamento. Chegou a nossa vez. Só as mulheres, para entrar no espírito, vai, diga: avivamento. Chegou a nossa vez. E os homens, declarem aí, vai lá, 1, 2, 3 e... Irmãos, mais importante do que saber história ou saber da história, saber o que Deus fez através de grandes homens que foram levantados, capacitados por Ele, para fazer história na geração em que eles viveram. E é importante a gente saber a história, não é verdade? Eu sei que na nossa escola, lá no colégio, uma das matérias que a gente menos gosta é história, né? Alguns acabam desenvolvendo uma certa paixão e tal, mas no fundo, a juventude hoje em dia não quer saber muita coisa do passado, não. Infelizmente é essa a realidade. Nós somos uma geração muito futurista. A gente se interessa mais pelas coisas que ainda vão existir do que demonstrar interesse pelas coisas que já existiram, que já aconteceram algum dia. A Bíblia, por exemplo, é um livro, né? Ou, na verdade, contém 66 livros. E ao longo desses 66 livros, nós lemos o registro de muitas histórias, muitas coisas que Deus fez na vida do seu povo, através também do seu povo. Então, tem muitas informações históricas também na palavra de Deus. Então, se nós somos cristãos e não gostamos de história, então, com a palavra a gente aprende a gostar, né? Porque na história e nas ações, nos moveres de Deus ao longo da história, na vida de muitos homens, mulheres que a gente vê registrado na Bíblia, nós encontramos também muitas aplicações para a nossa vida hoje. Então o passado está intimamente ligado ao presente, que também está intimamente ligado ao futuro. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Então a gente deve olhar para a história. E com certeza, muita coisa boa a gente lê na história. Coisas lindas, proezas que Deus fez ao longo do tempo, nos dias que passaram até aqui. Só que mais do que saber da história, irmãos, eu quero hoje começar essa mensagem, e eu peço para que o Espírito Santo pegue essas palavras que eu estou liberando aqui, né, e registre mesmo e imprima essas palavras no nosso espírito, que você saia daqui hoje com o peito estufado, dizendo assim: realmente chegou a minha vez. Porque agora quem vai fazer história, bata no seu peito e diga: sou eu. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pessoal aqui da minha esquerda, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome aqui à direita? Hã? Ok. Galeria, qual é o nome de vocês aí? Quem sabe seu nome completo? Qual é o seu nome completo? Vamos lá. Fulano da Silva Sauro. Eu sei que você sabe seu nome, mas eu quero que você pronuncie o seu nome para você sair daqui hoje entendendo que é essa pessoa, com esse nome aí, que Deus está levantando para nessa geração fazer história. Amém? Então, ao longo da história, nós encontramos alguns avivamentos que aconteceram, moveres de Deus, liberações do poder de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor sobre um povo, dentro de um tempo que veio para cumprir um propósito de salvação, de conversão, de arrependimento, com o propósito de fazer com que aquele povo se voltasse para quem? Para a Rede Globo. Se voltasse para quem? Para Deus. Uma unção que foi liberada da parte de Deus através de homens, que o próprio Deus ungiu para esse propósito, para fazer com que o povo se voltasse para Ele, para que o coração do povo outra vez fosse quebrantado e retornasse para Deus.
E esse é o retrato da nossa geração hoje. Graças a Deus pela sua vida, pela minha vida, nós estamos na presença do Senhor, glória a Deus por isso. E cada vez mais nós temos sido convencidos pelo Espírito a nos voltarmos para Deus. Temos recebido a palavra de Deus ricamente, né, abundantemente no nosso coração, e essa palavra tem cada vez mais nos aproximado de Deus. É assim que tem sido na sua vida, sim ou não? Amém? Mas não é esse o retrato da nossa geração como um todo. Tem muita gente ainda precisando se voltar para Deus, tem muita gente ainda precisando ser tocada por Deus, ser atraída pelo amor, pela graça, pela presença de Deus. Então, Deus nesse tempo nos levantou para sermos instrumentos nas mãos dEle, para fazer essa história acontecer de novo. Como nós cantamos, e que isso não seja apenas uma canção na nossa boca, né? Cantamos aqui, faz outra vez, faz outra vez. Esse é o clamor do nosso coração. E Deus vai fazer, e Ele está pronto para fazer. E Ele vai usar cada um de nós para fazer o que Ele está pronto para fazer. Amém? Cabe a nós então estarmos prontos também, preparados também, para sermos um canal transmissor daquilo que Deus tem para liberar na nossa geração. Então, alguns homens, eu posso citar o nome deles aqui, e por isso eu pedi para falar o seu nome, você falar o seu nome, porque a gente não está aqui hoje só para falar de história, ou falar de avivamentos que já aconteceram, mas definitivamente, nós precisamos sair daqui hoje decididos a viver a oportunidade que Deus está nos dando, de a gente agora fazer o avivamento acontecer. É claro que o avivamento não parte de nós mesmos, mas que sejamos nós, os homens e as mulheres que vão realmente buscar com intensidade a presença de Deus, que vai como povo orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, né? Buscar a face do Senhor, para que Ele venha sarando a nossa terra e perdoando os nossos pecados. Deus conta com esse posicionamento da nossa parte. Foi isso que fizeram alguns homens, por exemplo, vou citar o nome deles aqui: John Wesley, Charles Finney, o próprio Spurgeon, e eu estou me sentindo falando inglês aqui, Moody, né? E tantos outros que Deus levantou na sua época, na sua geração, para despertar um avivamento que era do interesse de Deus liberar na época em que esses homens viveram. Então diga comigo, avivamento, chegou a nossa vez. Amém? Então hoje o tema dessa mensagem é essa frase: avivamento, chegou a nossa vez. Em Joel capítulo 2, o verso 28 em diante, que nós lemos aí, alguns versículos antes, eu incluí aqui na leitura, fala desses últimos dias sobre a terra, em que o próprio Deus tomaria a iniciativa de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, e nós estamos incluídos nisso, amém? O desejo de Deus é derramar sobre nós o seu Espírito, e isso tem tudo a ver com um grande avivamento, porque quando o Espírito de Deus é derramado sobre um povo, um grande avivamento acontece. Avivamento fala de trazer vida àquilo que está morrendo, reavivar, gerar vida novamente. É como uma pessoa que está ali num processo de convulsão, por exemplo, e ela é socorrida, imediatamente ela passa a reviver, ela fica bem, fica normal outra vez. Então, onde a morte, quando o avivamento chega, quando o Espírito de Deus é derramado, Ele que é a própria vida, então tudo é reavivado. Então, esses nomes aqui que eu citei, esses homens aqui, eles tinham algo em comum. Eram pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, que tinham características diferentes uns dos outros, assim como somos nós hoje. Você não é parecido comigo, eu não sou parecido com você.
Olha para quem está do seu lado aí. Diga, eu e você somos diferentes. As únicas pessoas iguais aqui nessa igreja, que não é tão 100% iguais, se chama Júlia e Helena. Mas cada uma delas também tem a sua individualidade, suas particularidades, né? Mas nós somos diferentes, e graças a Deus por isso, amém, irmãos? Imagine se essa igreja inteira fosse igual ao Douglas de Oliveira. Sei lá o que seria dessa igreja. Graças a Deus que o Senhor nos fez totalmente diferentes uns dos outros. Então, esses homens, embora sendo diferentes, eles tinham duas coisas em comum. E são essas duas coisas que eles tinham em comum que hoje nós também temos que ter. Temos que fazer com que isso seja comum também para nós, nos nossos dias, na nossa vida. O que eles tinham então em comum? Diga comigo, uma vida de oração. Diga mais alto, diga uma vida de oração e uma luta constante contra o maior inimigo que enfraquece a igreja. Sabe quem é esse inimigo? Diga comigo, o pecado. Então é isso que nós temos que ter em comum no nosso meio hoje. Estamos agora nos últimos dias, vamos dizer assim, né? Do nosso propósito de 21 dias. Chegamos na terceira e última semana. Glória a Deus. Não falamos aleluia e glória a Deus porque estamos felizes que está acabando, viu, gente? Mas é porque é uma obra que começou e está sendo concluída, né? É um propósito que foi dado início e nós vamos chegar no final e vamos celebrar o Senhor, porque a vitória sobre a nossa carne, né, apóstolo? A vitória sobre a cama, travesseiro, edredom, noites afora, bem dormidas, prevalecemos, amém? Ah, o que vai ser domingo aqui nessa igreja, hein? Estou até vendo. Vamos celebrar o Senhor pelo fechamento de um propósito, de oração, de jejum, né? De vigílias, de muito ensino. Irmão, sei que alguns não estão, digamos assim, né, em condições de passar todas as noites aqui. De repente porque você trabalha cedo no outro dia. Mas cada noite tem sido uma mais memorável do que a outra, né? Mais profunda, mais intensa do que a outra. E nos últimos dias a gente tem visto aí uma figura apanhar, mas apanhar bonito. Apanhar, mas de ser linchada daquele jeito assim que só a palavra de Deus consegue fazer. Um tal de Noel aí que não é pai nem meu nem teu, né? De papai não tem nada. Então, essas noites também em vigília aqui tem sido para nós um tempo de muito ensino profundo na palavra, de muita revelação, e nós temos crescido no conhecimento da palavra de Deus. Então tem sido maravilhoso. Então chegaremos domingo e fecharemos, né, com chave de ouro, com muita adoração, muita festa, muito louvor ao Senhor, esse propósito. Então, por que eu estava falando desse jejum? Isso, era só para ver se o pastor Arnil estava prestando atenção. Então, fecharemos esse jejum que tem a ver com essa busca, essa oração de 21 dias. E esses homens tinham isso em comum na vida deles. Era algo que no dia a dia não era algo estranho, é algo que eles trouxeram para a sua vida cotidiana, para a sua vida diária. E pasmem vocês, mas tem muito crente por aí que oração para eles é uma prática apenas em ambiente de vigília ou em ambiente de culto, né? Então, nessa noite, um alerta que eu quero trazer para nós aqui é o seguinte: se a gente já descobriu que uma das marcas, uma das práticas mais importantes na vida desses avivalistas aqui é justamente essa prática da oração e essa vigilância, essa luta contra o pecado, então, irmãos, vamos aprender
com aqueles que podem nos ensinar. Vamos olhar para estes homens aqui e vamos copiar deles esse exemplo, essa postura, essa conduta, essa prática de vida, esse testemunho. Porque um grande avivamento está sendo gerado. É uma questão de tempo e nós veremos a obra tal que o Senhor vai fazer aqui nessa igreja. Quem concorda, diga amém. Então nós precisamos nos preparar para isso. Então eu estava falando de jejum, porque é um propósito de 21 dias, né? Esse propósito aí. Quando encerrar então o 21º dia, encerrar o propósito, como é que a nossa vida de oração, que rumo a nossa vida de oração vai tomar? Essa é a reflexão que eu quero trazer para nós aqui nessa noite. Porque, irmãos, não são apenas 21 dias que geram um avivamento que pode, quem sabe, durar 21 anos. Mas é uma vida de oração constante. Porque oração é combustível para fazer... Vamos usar a imaginação aqui, né? Vamos imaginar que um avivamento está sendo gerado dentro de uma máquina, e essa máquina precisa funcionar para gerar esse avivamento. E o combustível dessa máquina é a oração, é a busca, é a intercessão, é joelho dobrado. E aí, gerou-se, e agora estamos vivendo plenamente esse avivamento. Aí eu pergunto, como é que esse avivamento vai se sustentar? Como é que ele vai perdurar? Como é que ele vai permanecer? Se a nossa vida de oração parar, irmãos, talvez a gente perca o tempo da visitação do Senhor. Talvez a gente perca o grande dia em que esse avivamento vai ter assim um start, em que o dedo de Deus vai apertar o play e o novo tempo vai começar na nossa geração. Então a primeira coisa que nós devemos aprender hoje é que oração deve ser para nós uma prática constante. A luta contra o pecado, a vigilância em relação ao pecado deve ser para nós uma prática constante. Quem me entendeu, diga glória a Deus. No início desse culto nós falamos aqui, perguntamos, né, quantos percebem que a atmosfera deste lugar está diferente? Até os nossos cultos já estão também até... um tanto diferente, e percebemos que isso é resultado desse tempo de busca, de oração. Mas e aí, como vai ser 1º de janeiro de 2018 para frente? Porque nós só estamos começando. Diga para quem está do seu lado, só estamos começando. Em 2017, nós fizemos 21 dias de oração. Mas em 2018 nós vamos fazer, sabe quantos? 365 dias. Amém? Quem vai entrar nesse propósito aí? Não estou querendo dizer que vai ser aqui na igreja toda madrugada e tal, mas essa prática tem que ser levada também para dentro das nossas casas, para o nosso cotidiano. Então tem mulher aqui, ó, que vai estar fazendo comida na beirada do fogão, aleluia, e vai estar ali orando e buscando a Deus, e de repente vai acontecer no meio da sua comida ali, e quando você terminar a comida, você vai ver o que vai acontecer. Vocês não gostaram da beirada do fogão? A pastora Gisele disse que a comida vai queimar. Os homens de Deus, quando estiverem a caminho do trabalho, vão estar dirigindo, ou indo pelo caminho, né? No ônibus e tal, e orando e buscando a Deus. Você vai ver o que vai acontecer dentro dos ônibus dessa cidade. Eu estou trazendo à memória algumas coisas que a gente já viu no WhatsApp, na internet, no YouTube, né? Histórias que a gente ouviu falar por aí, de homens de Deus que entraram nos ônibus e ali foram usados tremendamente por Deus, falaram ali uma palavra, pessoas foram tocadas por Deus, se converteram, aceitaram Jesus. Isso é avivamento, irmão. O toque de Deus, a palavra de Deus, pessoas sendo tocadas e se convertendo ao Senhor, dentro desses contextos aí, dentro do ônibus, lá na fila do
do mercado. Aquela pessoa que vai parar você, vai te pedir uma informação, e você vai dizer assim: olha, eu não conheço o caminho para chegar nesse lugar não, mas eu conheço o caminho para chegar até Deus. Você quer saber qual que é? E aí você fala de Jesus para ela, e a pessoa muda a rota e vem para a igreja com você, aceita Jesus, se torna um avivalista junto com você. Amém? Um avivamento que virá sobre nós com sabedoria, com estratégia, e nós teremos um instrumento bem afiado, bem afinado nas mãos do nosso Deus, e vamos promover o reino de Deus na nossa geração. Amém? Então, irmãos, chegou a nossa hora de fazer história, mas ninguém vai fazer história sem vida de oração, sem vida de leitura da palavra, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com o Espírito Santo, sem buscar o temor do Senhor, sem buscar intimidade com Deus, sem buscar a direção de Deus, sem subir o monte. E outra vez eu estou falando de buscar a Deus, de orar. Se você quiser ir no monte também, literalmente falando, vá. Não vá sozinho, seja sábio também. Reúne aí a rapaziada, os irmãos. Pega uns fortão assim, tipo nós. Vamos junto, na força do Senhor. Se acontecer alguma coisa, os anjos resolvem. Não precisamos brigar com ninguém, nem sair na mão, nada disso. Deus vai à nossa frente. Ele vai à nossa retaguarda, direita, esquerda. E há de quem mexer com nós. Amém? Precisamos continuar subindo o monte. A nossa vida de oração, eu creio, foi despertada ainda mais esses dias. Foi assim na sua vida? Sim ou não? Amém? Então, irmão, o fogo precisa arder, queimar continuamente. Diga continuamente. Se é continuamente, então não é por um tempo, não é só 21 dias, não é só em dezembro, não é só no encerramento, no fechamento do ano, mas continuamente o fogo vai arder, deve arder continuamente sobre o altar. Amém? Quem quer colocar lenha sobre o altar? Diga: eu quero, eu vou. Amém? Através de uma vida de oração. Então, nós precisamos levar muito mais a sério a nossa vida de oração, se queremos viver um avivamento em nossa geração. Que 21 dias tenha sido para nós um treinamento, um despertar, um start, para aquilo que nós vamos fazer ao longo de 365 dias no ano de 2018. Amém? Então, em Joel capítulo 2 ainda, nós vemos aqui a palavra falando sobre nesse avivamento, nesse derramamento do Espírito Santo. Diz ali no verso 28, os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então, como posso me preparar para o avivamento? Diga comigo, primeira coisa é profetizar, diga profetizar. Em segundo lugar, sonhar, diga sonhar. Em terceiro, diga ver. Ver, profetizar, sonhar e ver. E assim nós temos agido, assim nós temos feito, profetizando um avivamento que de repente vai acontecer. Profetizar é falar não o que a gente está vendo, mas sim declarar aquilo que nós cremos que vai acontecer. Então profetizamos pela fé, profetizamos porque cremos que vai acontecer. Como Ezequiel é um exemplo para nós. Estava diante de um vale de ossos secos. Qual era a visão que Ezequiel estava tendo? Senão de corpos, ossos. Ali naquele vale não havia vida ali. Não era essa a visão literal que ele tinha. Mas ele foi profeta de Deus e liberou a palavra de profecia. E Ezequiel então profetizou vida. E o que aconteceu? A vida veio. Ah, pastor, eu acho bonito, eu acho que, nossa, que legal, o culto fica tão alegre, tão, uau, pra cima, assim, a peteca vai lá em cima, assim, quando, nesses cultos vocês falam de avivamento e tal, e aquela euforia santa e tal. Irmãos, nenhum de nós aqui somos animadores de plateia.
Quando você vê o apóstolo saltando as veias aqui, profetizando um avivamento, não é para animar a gente, muito menos para fazer, né, uma animação no culto, mas a gente tem que embarcar junto na profecia e, em concordância, profetizar junto. A gente não tem ideia do mover de toda a ação, de toda a movimentação no reino do Espírito, quando uma igreja profetiza junto com o sacerdote. E nós teremos uma igreja que vai profetizar junto com o nosso sacerdote, amém? Então daqui para frente, toda vez que você vê nosso apóstolo, qualquer pastor, qualquer líder aqui declarando uma palavra profética, profetizando avivamento, irmão, mergulha de cabeça, vai junto nessa unção, porque profetizando a palavra do Senhor, profetizando aquilo que está no coração, na mente de Deus, nós estamos, na verdade, trazendo à existência aquilo que o próprio Deus está querendo, está interessado em fazer nos nossos dias. Quantos creem que nós somos a geração dos últimos dias? Você crê nisso? Então essa palavra de Joel 2:28 é para nós. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então nós devemos profetizar a palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra viva, ela não volta vazia. Quando ela é profetizada, quando ela é declarada, ela é liberada sobre um povo, sobre um tempo, sobre uma geração, certamente ela vai acontecer. Então, chegou a nossa vez de profetizarmos esse avivamento, e como eu já falei, é só uma questão de tempo, e ele vai acontecer. Em segundo lugar, sonhar. Vamos colocar a nossa mente, o nosso coração para sonhar com esse avivamento. 2018 está começando e outra vez a gente para pensar, está começando não, né? Vai começar ainda, temos alguns dias até lá. E na virada de ano a gente se vê outra vez fazendo planos, né? Revisando a nossa vida, repensando algumas conquistas que a gente queira para a nossa vida, no ano novo que vai iniciar. Mas dessa vez, vamos incluir nos nossos sonhos esse avivamento? É isso que eu quero estimular você nessa noite. Sabe aquele projeto de vida que você escreveu para 2018? Inclua lá, em algum pedaço daquele papel lá, escreva lá, em letras garrafais, avivamento na minha vida. Escreva aí embaixo, avivamento na minha igreja. Escreva depois embaixo, avivamento na minha família, avivamento no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, a gente passa a ter sonhos. Eu creio que são sonhos também em que Deus vem e fala algo, comunica algo, porque sonho é uma linguagem de Deus, Deus fala através de sonhos. Mas quero aplicar de uma maneira diferente aqui. Eu quero dizer para nós que nós devemos colocar nossa mente também para sonhar com esse avivamento. Da mesma forma que a gente se vê muitas vezes assim de olho aberto, sonhando, acordado, né, como diz a expressão, com outras coisas. Alguns sonham aqui com uma linda casa, uma bela casa. Outros sonham com uma viagem assim, assado, para um lugar tal, enfim. Outros sonham com um casamento, assim, assado. A gente se vê sonhando a respeito de várias coisas boas da vida, mas que o Espírito de Deus nos toque ao ponto de despertar em nós também esse desejo de sonhar com um grande avivamento em nossa geração, amém? Profetizar, sonhar e ver. Eles terão visões, os jovens terão visões. Ver significa ter a visão espiritual que vem de Deus, e também contemplar, imaginar pela fé, visualizar pela fé o cumprimento, a existência de algo que Deus quer fazer. Então que sejamos nós, este povo, que vai profetizar, que vai sonhar e vai visualizar pela fé um grande avivamento
de repente, uma obra tal que o Senhor vai fazer nessa igreja e através de nós. Amém? Então diga para o seu irmão, cutuca ele, diga: profetize, sonhe e veja o avivamento. Aleluia. E quando o avivamento vem, o verdadeiro avivamento vem sobre nós, ele desperta em nós uma fome pela palavra de Deus, pela oração. Esse verdadeiro avivamento, ele altera também as nossas prioridades. E eu quero dizer para você, esteja pronto para mudanças na sua vida, porque quando esse avivamento chegar, mudanças vão acontecer. Amém, Isabel? Prioridades serão alteradas. Nossos pés vão correr atrás de coisas que talvez hoje a gente não corre atrás delas, mas quando o avivamento chegar, nossas prioridades mudarão. Mas a gente também não precisa esperar o avivamento chegar para que Deus tenha liberdade de alterar as nossas prioridades. Amém, gente? Que o nosso coração seja um coração assim, ó, que diga para Deus: Senhor, se precisar mudar as minhas prioridades já hoje, faz isso então acontecer na minha vida hoje, agora. Porque eu quero ser a pessoa que vai estar à disposição do Senhor e à disposição deste grande mover do Senhor sobre a terra. Muda então as minhas prioridades. Então, que essa seja a nossa oração nessa noite. Irmãos, de fato, esse avivamento, creio eu, talvez ainda não aconteceu, porque ainda tem ajustes para serem feitos em nós. Quem sabe somos nós que estamos ainda segurando esse mover de Deus, porque nenhuma unção de Deus é desperdiçada, ela é derramada para cumprir um propósito que tem que ser cumprido. Então, se na nossa vida ainda tem áreas, tem situações que precisam ser corrigidas, acertadas, alinhadas, nós precisamos então deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, trabalhar em nós, fazer de nós como aquele barro nas mãos do oleiro e nos moldar na forma que Ele quer que a gente seja moldado e nos preparar como um vaso para a honra, para receber esse avivamento que já está gerado no reino espiritual e só precisa ser trazido para as nossas vidas. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Então, o salmista diz em Salmo 119, 37, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Isaías 55, versos 6 a 8 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, se Deus precisar mudar as nossas prioridades, Ele vai ter acesso a isso, sim ou não? Levante a sua mão aí no seu lugar e sinalize para Deus que você está pronto para passar por mudanças na sua vida. Se você está pronto para sofrer alterações na sua vida, levante a sua mão e diga, eu sou essa pessoa. Amém? Deus registrou, hein? E um verdadeiro avivamento faz com que a gente viva a nossa vida do jeito de Deus e não mais nosso, não mais o nosso jeito, não mais no nosso padrão, mas no padrão de Deus. Quando esse avivamento vier sobre nós, seremos despertados em muitas coisas, nossas prioridades serão mudadas e viveremos uma vida dentro do padrão de Deus. Salmo 119, verso 88 diz assim, vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Jeremias capítulo 7, verso 23 diz, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz,
e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então esse avivamento vai colocar em ordem a nossa vida, vai nos colocar dentro do padrão de Deus. Irmãos, esse avivamento vai tirar do meio do povo toda a infidelidade. Esse avivamento vai tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, e nós viveremos uma vida ilibada em Deus, uma vida de bom testemunho, uma vida que vai revelar a glória de Deus em toda a terra. E assim, eu libero essa palavra nessa noite dizendo: e assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Sabe como é que isso vai acontecer? Bata no seu peito e diga: através da minha vida. A glória do Senhor vai encher a terra através de todos nós. E quem olhar para frente, quem olhar para a direita, quem olhar para a esquerda, quem olhar para trás, vai visualizar, vai contemplar a glória de Deus. Porque vai olhar para mim, vai olhar para você, vai olhar para... Qual é o nome da pessoa que está do seu lado aí, você sabe? Vai olhar para esse irmão aí, ó, e vai ver nele ou nela a glória de Deus. Quantos podem dizer amém para isso e dar um forte aplauso ao Senhor? Quantos estão prontos para revelar a glória de Deus a toda a terra? Diga aleluia! Então um avivamento que desperta a nossa vida de oração, a nossa vida de devocional na palavra, um avivamento que altera as nossas prioridades, que coloca o nosso foco no reino de Deus, que faz Mateus capítulo 6, verso 33, ser uma verdade na nossa vida, que vai nos levar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a gente não vai se preocupar com elas, porque o próprio Deus vai acrescentar. Diga amém. Glória a Deus. Então como é que esse avivamento vai vir sobre nós? Como? Diga comigo: quando buscarmos intensamente a presença de Deus. Amém? Quando buscarmos 21 dias a presença de Deus, é assim? Não, é intensamente. Diga intensamente, intensamente, intensamente. Repita, diga intensamente, intensamente. Quantos entendem a profundidade dessa palavra? Em segundo lugar, virá quando temermos ao Senhor. Uma igreja que não teme a Deus não vive esse avivamento. Um povo que não teme ao Senhor precisa aprender a temê-lo, para desfrutar de um grande mover de Deus, de um avivamento que é gerado somente em Deus. Então nós devemos cultivar no nosso coração esse temor. O pecado para nós não pode ser visto como outra coisa senão pecado. Infelizmente a nossa geração hoje já não vê mais o pecado como pecado. A gente olha para o pecado e vê o pecado como algo que não tem nada a ver. E foi isso que Adão e Eva viram quando desobedeceram a Deus. Em outras palavras, trocando por miúdos, o que o diabo quis fazer com que eles entendessem e vissem é que não tinha nada a ver desobedecer a Deus. Não vai dar nada. Mas quando esse avivamento chegar, esse vírus do nada a ver vai morrer, amém? Esse vírus que já contaminou a mente, o coração de muita gente por aí, vai ser eliminado, e nós seremos um povo que vai viver a santidade de Deus como ela é. Não seremos mais daqueles que brincam e vez ou outra se lambuza com o pecado. Pelo contrário, a santidade de Deus vai ser estabelecida na nossa vida, e quem olhar para nós vai ser constrangido pela santidade do Senhor através da nossa vida. Quem recebe, diga amém. Quando chegar a época do Natal outra vez, que já está com seus dias contados no Brasil, amém? Quando chegar essa data outra vez, e você, apenas para estar com a sua família ali, quando você chegar na casa do seu familiar, vai acabar com o Natal.
sem falar nada. Imagine você entrando na casa do seu parente para estar em família. É que a gente está no Natal agora, vamos usar o Natal como um exemplo. E aí você entra, você coloca um pé, coloca outro pé para dentro da casa. E aí ao invés da sua família vir te abraçar e sorrir, e dizer seja bem-vindo, começar a olhar para você, ficar te encarando, te olhando, e olhar outra vez e outra vez. Ao invés de fazer festa porque você chegou, a sua família vai cair no chão chorando e se arrependendo dos seus pecados, porque viu a glória de Deus na sua vida. Mas eu nem preguei. Para que pregar? O pregador dos pregadores entrou junto com você, o Espírito Santo. Quando esse avivamento chegar sobre nós, irmãos, no outro dia, na segunda-feira, você vai trabalhar e você vai ver o reboliço que vai acontecer lá no seu departamento, na sua empresa. Você vai ver o que vai acontecer lá na sua faculdade, na sua escola. Você vai ver o que vai acontecer na sua empresa, lá em meio às pessoas que trabalham junto com você. Nós sabemos na história de avivamentos passados, como foi o caso do avivamento da Rua Azusa, que o apóstolo nos lembrou aqui esses dias, que a alguns metros de distância daquele local, daquela rua onde estava acontecendo ali aquele culto, pessoas não conseguiam nem entrar naquela casa, era uma casa na verdade, né? E a metros longe, distantes, pessoas eram impelidas a se dobrar no chão, no asfalto, e ali elas eram tocadas por Deus, tinham seu coração quebrantado pelo próprio Deus, e ali mesmo elas se arrependiam dos seus pecados e se convertiam ao Senhor. Quando esse avivamento chegar, até mesmo sem pregar sobre arrependimento, Deus vai nos usar para liberar essa unção e o toque dele no meio da nossa família, no meio daqueles que trabalham junto com a gente na nossa empresa, os nossos amigos de faculdade, de escola, os nossos vizinhos. Irmãos, vai acontecer de repente, você vai ver que Deus vai fazer algo ainda maior do que Ele já fez na história, através desses avivalistas que já viveram, mas a vez deles já passou, eles já não existem mais. Sabe quem vive hoje? Sou eu e é você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sabe quem é a bola da vez hoje? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É através da sua vida que isso vai acontecer de uma forma muito mais intensa, muito mais poderosa, muito mais profunda. Todos verão a glória de Deus através da nossa vida. Amém? Se coloque de pé no seu lugar e vamos buscar esse avivamento sobre nós. Vamos buscar esse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Erga sua voz aí no seu lugar, levante as suas mãos, comece a orar em outras línguas nessa hora. Vamos liberar este mover sobre nós. Esse avivamento vai ser coletivo, mas ele precisa ser primeiramente individual, um avivamento pessoal. Se você puder, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e comece a orar em outras línguas nessa hora aí no seu lugar. Oh, rabacandaralabachere candaralabababás. Oh, rabacandaralabachere candaralabababás. Le candaralabachoro condoralabababás. Mais, Senhor, mais, aumenta a tua presença neste lugar. Confirma a tua palavra e confirma cada palavra profética que tem sido liberada deste altar sobre a vida do teu povo neste lugar. Oh, rabacandaralabachere candaralabababás. Vamos romper em oração nessa hora. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Busque a face do Senhor, busque poder, busque do alto o fogo de Deus que vem ateando o seu espírito, aquecendo o seu espírito, fortalecendo a sua fé, fazendo com que você se levante hoje, se posicione hoje como um profeta nessa geração. E o Senhor vai falar através da sua boca, através da sua vida. Oh, uma grande obra de salvação vai acontecer. O mover de Deus vai ser liberado. Curas, milagres acontecerão através da sua vida. Começa a buscar isso, vai gerando isso no reino do Espírito sobre a sua vida. O seu ministério não vai ser mais o mesmo.
Quando esse avivamento vir, os dons do Espírito Santo serão derramados sobre nós com maior intensidade, nos equipando para fazermos a obra do Senhor com poder, com autoridade. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E nós estamos gerando no reino do Espírito. Vamos, vamos. Ore e traga existência no seu ministério, na sua casa, na sua família. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz. Aumenta, Senhor, a tua presença neste lugar. Aumenta a fé do teu povo. Abre a visão espiritual da tua igreja. Nós queremos ver aquilo que o teu Espírito está vendo para os últimos dias. Em nome de Jesus, abre os ouvidos espirituais de cada um de nós. Nós queremos ouvir o som como de um vento impetuoso que anuncia o derramamento do Espírito Santo na nossa geração. Nos primeiros dias da igreja, ouviu-se o som como de um vento impetuoso, mas nós profetizamos que nos últimos dias da igreja na face da terra não só virá apenas um som, mas virá o vento impetuoso do Espírito Santo sobre nós. E haverá maior colheita de vidas, de almas, de famílias inteiras para o Senhor Jesus. Oh meu Deus, aqui está a Igreja Aliança, Senhor. E não apenas a Igreja Aliança, mas a tua igreja em toda a terra. Nós oramos para que venha sobre nós o despertamento do teu Espírito. Oh, que a palavra do Senhor venha despertar os nossos corações para orar mais, para buscar intensamente a tua face, a tua presença, gerando este avivamento para os últimos dias. Meu Deus, vem fazer outra vez, vem fazer outra vez, vem fazer outra vez, vem fazer outra vez. Levante a sua voz, clame, diga: Senhor, na minha vida, faz outra vez, faz outra vez. Quantos querem esse avivamento, libera a voz e clame. Aleluia. Fogo, fogo, fogo de Deus no seu espírito, fogo de Deus na sua mente, fogo de Deus na sua alma, fogo, fogo, fogo. Alinhamento, posicionamento, ajustes, todos quantos necessários, para que não seja mais impedido o mover, a unção, o avivamento do Senhor para os últimos dias. Erga sua voz, cante. Por escrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Por escrito em Joel, clame mais alto. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos. Se você crê, dê bravos de vitória ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar desde o começo. Vamos no início, em nome de Jesus. Aleluia.
Enche, chame, enche este lugar. Te damos liberdade, cante. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche, chame, enche este ambiente, enche esse lugar. Vem, Espírito Santo, enche os nossos corações da tua presença. Vem. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Você que não é batizado no Espírito Santo nessa noite, eu quero profetizar esse batismo sobre a sua vida. Oh! Enche esse lugar. Oh, oh. Te damos liberdade. Vem, 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 Espírito. Erga suas mãos ao Senhor. Vamos declarar em alto som. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Vem, Senhor, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história. Vai começar pela sua vida, vai começar pela sua casa, vai começar na sua história. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história vem fazer, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Hoje, Senhor, vem, vem, aviva-nos. Oh, avivamento, 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 avivamento. Profetiza: avivamento, 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 avivamento. Chame a existência, diga: avivamento. Batendo palmas, vamos declarar: oh, avivamento, 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 avivamento. Profetiza, igreja, profetiza. Oh, avivamento, 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 avivamento. Sobre Curitiba, sobre o Brasil, na minha casa, na minha família. Oh, avivamento, 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 avivamento. Oh, terra clama, a terra chama, chama, chama. Diga: mais uma vez queremos ver o quê? O céu descer. Oh, a terra clama. Oh, a terra chama. Se prepare para o derramamento do Espírito Santo. Mais uma vez queremos ver, Senhor. Erga a sua
o teu poder, mais o teu Espírito sobre nós. Erga a sua voz, continue orando, continue buscando, continue trazendo a existência na sua vida. Aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem Senhor, vem fazer o que a história nunca viu, vem. Fogo, 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 fogo de avivamento que recebe, diga aleluia. Fogo, 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 aviva no Senhor em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, dessa cidade, deste estado, dessa nação. Nós profetizamos fogo, 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 trazendo arrependimento, trazendo salvação, trazendo reconciliação entre os pais, entre os filhos, entre os casais, entre as famílias. Fogo, fogo, fogo sobre a idolatria. Nós declaramos que sejam destronados da nossa nação todos os falsos deuses que roubam a glória do Senhor nessa nação. Fogo, erga suas mãos e declare fogo, 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 queimando todo pecado, queimando toda mágoa, queimando toda depressão, toda enfermidade. Fogo, vai girando no seu lugar e vai declarando fogo, fogo, fogo,